Boa tarde. No domingo, os portugueses vão votar nas eleições europeias e vão eleger os 21 eurodeputados que vão representar o país no Parlamento Europeu durante os próximos 5 anos. Desta vez, e pela primeira vez, os eleitores influenciam também a escolha do Presidente da Comissão Europeia. O Parlamento Europeu é o único organismo que é eleito diretamente pelo voto dos cidadãos da União e vamos falar da importância dele no programa de hoje, partindo desta pergunta: que futuro podemos esperar para a Europa? Este mês de maio, a Europa inteira vai a votos para escolher os 751 eurodeputados que representam os cidadãos dos Estados-membros no Parlamento Europeu. No rescaldo de uma crise que ainda está por resolver, qual é a real importância do voto de cada um de nós para definir o futuro da União Europeia? É o que vamos tentar perceber neste Sociedade Civil. Mais à frente, o Dr. Miguel Silva vem nos falar da TESE, uma associação para o desenvolvimento. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Há uma página do Sociedade Civil no Facebook que está à sua disposição para nos deixar também, ao longo deste programa, dos próximos, a sua opinião sobre os temas que aqui vamos debatendo, questões, se as quiser levantar, e, por que não, também sugestões sobre outros programas que possamos aqui fazer e que sejam do interesse de todos. Hoje vamos falar da Europa, porque estamos perto das eleições europeias, que são já no próximo domingo. Vamos tentar perceber em que ponto está esta Europa, é a nossa Europa, e também perceber o que é que podemos esperar dela nos próximos anos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Elisa Ferreira, bem-vinda. Obrigada. É eurodeputada. Os países da União Europeia que formam a União Europeia já chegaram a um consenso, a um entendimento sobre aquilo que querem da Europa? Muito obrigada. Acho que ainda bem que podemos discutir a Europa, porque até agora a discussão tem sido mínima nos órgãos de comunicação social. E eu acho que essa pergunta fundamental, o que é que vai ser da Europa, depende exatamente do voto dos cidadãos. Os cidadãos, no próximo dia 25, vão definir o que é que pensam da Europa. E há uma coisa que não pode acontecer, é que os cidadãos encolham os ombros, sobretudo se não estão contentes com a situação que estamos a viver, e digam: o meu protesto é não votar. Por isso é importante também que os cidadãos percebam as diferenças. O que é que os políticos querem da Europa. Percebam as diferenças. E o não votar é dizer, é um gesto que se esgota naquele momento em que se diz: a abstenção foi de 65, 63, 60. É sempre muito elevada, portanto, esgota-se nesse momento. E depois a Europa fica entregue àquilo que for, ou grande parte, ou o Parlamento Europeu fica entregue àquilo que for o resultado dos que vão lá. Mas podemos pôr a responsabilidade do futuro da Europa só nos cidadãos, se não tivermos também países que formam esta União concertados em relação àquilo que pretendem? Neste momento, tudo depende dos votos dos cidadãos. Depende para o Parlamento Europeu e depende depois na maneira como os cidadãos vão votar quando elegem os seus representantes. Os países os primeiros ministros são eleitos pelos cidadãos. E, portanto, isso forma um peso importante. O Conselho foi ganhando cada vez mais peso. E aquilo que é a minha abordagem sobre o que se passou de errado foi que, dentro dos países, alguns países, por circunstâncias inevitáveis da história, foram ganhando um peso absolutamente excessivo. E aconteceu que o voto dos cidadãos para o Parlamento, neste Parlamento que acabou, reforçava esse peso excessivo pela via partidária. Isto é, o PPE, que é dominado pelas forças que apoiam a senhora Merkel, porque são do mesmo partido, e que dentro do grupo PPE tinham um poder de dominação sobre quase todos os outros, porque muito poucas vezes os deputados portugueses ou os deputados, espanhóis, ousaram contrariar os seus colegas alemães. Mas isso alemães. também foi precisamente fruto do tal voto dos cidadãos e democrático dos países e depois a nível europeu. Precisamente porque havia esta convergência de direita entre os países e a maioria parlamentar, também a Comissão Europeia era da mesma linha política, com o nosso compatriota Durão Barroso, mas de facto houve aqui uma unanimidade. Mas podemos, por um lado, apelar às pessoas para votarem, quer internamente nos seus países, quer na União Europeia, e depois acusar esse voto de dar um peso excessivo a A, B ou C. Não há aqui uma certa contradição? Não há contradição. O que há é que as pessoas
esta situação que estamos a viver foi a consequência da escolha política dos cidadãos. E agora ou a querem manter ou a querem mudar. Precisamente. E a mudança... Mas a minha questão não era essa. Sim. A minha questão inicial era, hoje, os países que formam a União Europeia conseguiram chegar a um consenso sobre o entendimento que têm sobre essa União Europeia e o que é que querem fazer dela? Aparentemente há um consenso... Isso é um ponto de partida para todos depois porque também. a Europa faz-se entre a vontade dos países, a vontade do Parlamento Europeu, que saiu reforçado e agora, em muitas matérias, nomeadamente na União Bancária, Sim. etc., dialoga e discute cara a cara, ao mesmo nível, a legislação com o Conselho, isto é, com os países, e, pelo meio, temos a Comissão Europeia, que é quem deveria garantir que a evolução da Europa era uma evolução que abrangesse todos, que cobrisse todos, que fosse digamos, que houvesse um interesse europeu que fosse salvaguardado e que, a meu ver, não exerceu essas funções da melhor maneira no passado. Mas deixe-me só acabar a resposta. E acabar a resposta é dizer, dentro do projeto europeu, a alternativa é centro-direita, que foi este que esteve em vigor, e um centro-esquerda, que é ainda europeu, mas que, por exemplo, são os socialistas europeus, que, por exemplo, defendem recompor e preencher aquilo que falta na arquitetura do euro. Rever o mandato do Banco Central Europeu, fazer com que os empréstimos aos Estados-membros possam existir sem ser com uma chantagem quase, ou uma negociação país a país. Portanto, fazer uma agenda para a industrialização da Europa, rever a agenda da globalização, portanto, rever o funcionamento da moeda única. Portanto, isto é a alternativa dentro dos dois grandes blocos. Muito bem. E depois há, nas margens, a reação que neste momento está claramente a crescer, que é dos eurocéticos. Eurocéticos, no caso da esquerda, por exemplo, o Partido Comunista Português, que diz claramente vamos sair do euro, como se isso fosse uma coisa fácil de se fazer. Portanto, não entram na recomposição, na reforma que é preciso fazer na zona euro, portanto contestam-na, vão por fora e dizem vamos destruir isto. E do outro lado, um grupo perigosíssimo, que neste momento já é claramente, se unirem todos, passam a ser o terceiro maior grupo europeu, que é o grupo da direita, onde estão os que querem destruir a Europa e onde estão pessoas como muito bem, as forças vamos fazer Le Pen, um bom etc. retrato, nós vamos poder aprofundar essas questões. O desafio é este. Ao longo do programa. Vou apresentar os este. outros convidados da sociedade civil de hoje. Paulo Sando, bem-vindo, é professor de Construção Europeia do curso de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Católica Portuguesa e dirigiu também o Gabinete de Portugal do Parlamento Europeu. Nós elegemos 21 deputados em 766. Os portugueses, de uma forma geral, olham para este universo como uma gota de água no oceano e questionam-se: vale a pena? O que é que valem estes 21 eurodeputados em 766? Que poder efetivo temos nós de influenciar o rumo da Europa? Olha, a doutora Elisa Ferreira foi responsável por um relatório há pouco tempo, que foi um dos relatórios mais importantes que o Parlamento Europeu aprovou, que além do mais mostra bem o poder que o Parlamento Europeu tem, ao contrário do que as pessoas continuam todas a dizer, e é portuguesa, e portanto faz parte dessa gota d'água. Isso não tem importância nenhuma. Os números neste caso são quase irrelevantes. O que importa é o peso específico das pessoas, é o prestígio que as pessoas têm na instituição, é a forma como são encaradas pelos seus pares, é de facto o trabalho que fazem. E isso, posso lhe dizer, enfim, o Parlamento Europeu conheço relativamente bem, porque estive lá há 27 anos e, portanto, é uma instituição que tem vindo, de facto, a ganhar poderes e em que a importância das pessoas é muito maior do que os números, do que aquilo que os números representam. É preciso também dizer que os países mais pequenos, e nós não somos um dos países mais pequenos da Europa, ao contrário também do que gostamos de dizer sobre nós próprios, os países mais pequenos têm um peso específico muito maior do que, apesar de tudo, se fôssemos aplicar aqui uma proporção simples, uma proporção direta à população, deveríamos ter ou poderíamos ter, porque há de facto uma percentagem que se vai reduzindo, enfim, uma degressão, e portanto quanto mais população tem, a Alemanha tem muito menos deputados do que aquilo que teria se aplicasse uma percentagem pura. E portanto o Parlamento Europeu tenta de facto ter esse equilíbrio. Os deputados portugueses são importantes por causa disso, e nós tivemos ao longo destes anos todos, estes 27 anos que eu lá estive, e nos últimos 2 em que não estive, deputados com grande influência na instituição, com cargos, vice-presidentes, presidentes de comissão, enfim, etc., presidentes de comissões importantes e também relatores Mas até que ponto fundamentais. depois o trabalho e a influência desses eurodeputados
no todo europeu chega aos portugueses? Essa informação chega aos portugueses? Ouça, o que é que os portugueses sabem desse trabalho? Deixe-me dizer-lhe é importante, não é? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. É importantíssimo que isso se faça, mas é importantíssimo que colaboremos todos nesse sentido. E quando falamos de todos, eu falo mesmo de toda a gente. Obviamente que falo da comunicação social, em primeiro lugar. Também foi aqui dito logo para começar que, bom, vamos discutir temas europeus. É muito importante que discutamos temas europeus, porque a única coisa que nós ouvimos, a única coisa que eu ouço, e já ouço há muitos anos, é uma discussão sobre, e agora desculpa-me a doutora Elisa Ferreira, sobre a política partidária, sobre a trica partidária, sobre mas eu concordo está melhor plenamente. Pronto, e portanto... Concordo que... Mas há diferenças entre os partidos. Há diferenças entre os partidos, mas há diferenças... Mas só as que elas diferenças... diluem-se na comunicação social. Mas, Elisa Ferreira, as diferenças que devíamos estar a ouvir falar, exato, era sobre a Europa. Claro, era sobre o que é que nós queremos nesta Europa. Em seu entender, esses 21 eurodeputados são importantes no todo dos 766? São muito mais importantes do que o número indicia. A sua pergunta, no fundo, tem a ver com isso. Pergunta, bom, são só 21, que importância é que tem? Tem muito mais importância do que o facto de ser só 21. Faça a pergunta que muitas pessoas fazem, não é? É uma pergunta de bom senso, mas que merece esta resposta. A pergunta até pode ser de senso comum, mas é importante às vezes desfazermos estas ideias ou termos respostas para estas ideias. Henrique Dias, bem-vindo, é diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Lusófona do Porto. Os portugueses interessam-se verdadeiramente por política e, sem ser a política nacional ou a política caseira, interessam-se por política europeia? Bem, os portugueses certamente se interessam por tudo que influencia as suas vidas. E nós não podemos atribuir agora aos cidadãos a responsabilidade do facto de, na praça pública, neste momento, e neste período de campanha eleitoral para as eleições europeias, se discutir sobretudo pequenas tricas entre pessoas ou entre partidos, em vez de se discutir a questão europeia, que era aquela que nós devíamos estar a discutir. Não é? Nós, como dizia a doutora Elisa Ferreira, vamos ficar todos muito surpreendidos no domingo com a enormíssima porcentagem de abstenção que vai haver e ninguém vai fazer um exame de consciência e perguntar se por acaso se discutiu efetivamente o poder do Parlamento Europeu, se discutiu quais são as nossas relações com a Comissão Europeia, se discutiu como é que nos relacionamos com o Conselho, como é que todas essas coisas influenciam a nossa vida. Mas não é através desse debate que os portugueses podem ficar esclarecidos sobre o mundo em que vivem, nomeadamente a União em que vivem? Pois era, sobre esse debate que eu gostaria que a campanha eleitoral se tivesse concentrado e de facto não se concentrou, não é? As últimas notícias que eu tenho sobre a campanha eleitoral são pequenas tricas entre pessoas ou entre partidos, se assim quiserem, e que pouco têm a ver com a forma como nós abordamos a Europa, até porque, apesar das diferenças que existem, que eu reconheço que existem, quando nós olhamos para a Europa, para o PSD, o CDS e o PS, é muito mais aquilo que os une do que aquilo que os separa de facto. Depois temos o PCP que tem diferenças substanciais, porque de facto não concorda com este tipo de integração que nós temos. Mas eu gostava que aqui a campanha, eu queria aqui discutir mais do que isso, queria discutir aqui a Europa, o momento atual da Europa e o que é que se pretende daqui para a frente. Sim, mas eu respondi apenas a uma questão que se relacionava com os portugueses que estão nos interessados, estão interessados e gostariam que alguém, certamente, discutisse com eles a Europa. Isso é que os portugueses certamente gostariam de fazer. Muito bem. Tiago Pereira, bem-vindo, é presidente da Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens. E o papel dos jovens portugueses, qual tem sido? Qual é neste momento e qual pode ser como agentes políticos também nesta Europa? Ora bem, antes de mais, obrigado pela oportunidade de, felizmente, conseguirmos discutir a Europa e não discutir campanhas eleitorais, efetivamente conseguirmos perceber quais os problemas da Europa e que Europa é que queremos para o futuro. O papel dos jovens aqui, nestas eleições do próximo domingo, é fulcral, porque é um papel que, acima de tudo, pode fazer perceber qual a posição dos jovens relativamente às últimas políticas que têm sido adotadas nos últimos 5 anos e é possível também perceber através das próximas eleições de que forma é que os jovens querem uma Europa, porque efetivamente os jovens são uma das classes que mais têm sido afetadas pelas últimas políticas, sobretudo as políticas da austeridade, ou seja, vai haver quase como um julgamento. E acho que toda a gente vai fazer isso, não só os jovens, mas toda a gente vai fazer isso, um julgamento das últimas políticas que têm sido criadas e fazermos efetivamente um ponto de situação e sabermos que a Europa é que queremos para o futuro. Mas vocês, por exemplo, através desta associação, da Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens, que tipo de trabalho é que vocês fazem no sentido, inclusive, de motivar os jovens portugueses para a política europeia e para aquilo que se passa na Europa? Ora bem, isso é engraçado porque ainda há pouco tempo estava a falar com o Dr. Paulo Santos sobre isso, porque efetivamente o nosso projeto não é um projeto assim tão conhecido quanto isso, sobretudo em Portugal. É um projeto que está em 38 países e que reúne cerca de 22 mil jovens por ano, jovens europeus, e em Portugal, por exemplo, reúne cerca de 1000. Ou seja, aquilo que nós fazemos é dar a conhecer. A melhor forma de motivar as pessoas é primeiro fazê-las perceber do que é que estão a falar, mas o que é isso do Parlamento Europeu, o que é isso da Comissão Europeia,
o que é que faz o Banco Central Europeu, por exemplo. Ou seja, efetivamente as pessoas não se vão interessar se não perceberem nada do assunto. E a verdade é que também, muitas vezes, as pessoas por si próprias não procuram isso. Então, o trabalho que fazemos é, essencialmente, começando nas escolas secundárias e depois prolongando-se para o ensino superior, dar a perceber aos jovens, através de sessões que promovem não só o conhecimento das instituições europeias e o funcionamento delas, mas também o desenvolvimento de soft skills, dar-lhes a conhecer a Europa e perceber como é que a Europa funciona. Porque a Europa de hoje é muito diferente daquela onde ficam os nossos livros de história, por exemplo, em que começa na seca e depois vamos até à Comunidade Europeia e até à formação da União Europeia, etc. Ou seja, hoje... daquilo que já é hoje a estrutura europeia, não é? Sim, é uma estrutura complexa, que não é fácil. Imagino que é se calhar um miúdo de 16 anos ou 17 anos, tentar perceber os mecanismos que fazem a Europa mexer, que fazem efetivamente haver mais integração, o que é que o Parlamento Europeu faz, o que é que a Comissão Europeia faz. Porque isso mesmo para mim, há cerca de 7 anos atrás, eu tenho 22 anos, para mim era uma incógnita. Eu sabia o que era um Parlamento, eu sabia o que é que fazia um Parlamento, mas não sabia quais as competências totais do Parlamento Europeu ou da Comissão Europeia, qual a diferença tão grande entre a Comissão Europeia, por exemplo, e o Parlamento Europeu. Hoje já começo a perceber, e é isso que é importante, é projetos, se calhar como o nosso, darem a conhecer aos jovens a Europa, fazê-los ter uma base sólida, para depois conseguirem, efetivamente, abrir um bocado... E perceber a importância, não é? Ao perceber a importância também sabem melhor como é que se podem movimentar. Sim, e preparar efetivamente... Nessa Europa unida. E isso é um desafio grande para os jovens, não é? É um desafio grande. Porque, por outro lado, também o horizonte dos jovens alargou-se imenso em relação àquilo que era antes da União Europeia. E é preciso perceber também as oportunidades aqui, ou não? Sim, e também era algo que estava a falar ainda há pouco tempo, que efetivamente hoje existem programas, por exemplo, como o Erasmus+, como a cidadania ativa da College School Banking, em que facilitam imenso a forma como os jovens trabalham e promovem e mexem-se dentro da Europa. Hoje, por exemplo, o Erasmus+, é um programa, é um grant. O Erasmus+, que integra já, porque foi reformulado, não é? Sim, era um uma antigo série de programas europeus, para além do Erasmus. Sim. Pronto, e, por exemplo, a nossa organização assentava no Juventude em Ação, no Youth in Action, e hoje no Erasmus+. Ou seja, nós existimos, muito honestamente, devido a programas como esses. Cá em Portugal também temos o IPDJ, que nos ajuda bastante, mas efetivamente este tipo de projetos são cada vez mais necessários para efetivamente conseguirmos ter cidadãos melhores preparados. São um exemplo positivo na prática, um dos exemplos positivos desta Europa, provavelmente. Sim, já vamos regressar. Os cidadãos sentem, a maior parte das vezes, que as instituições europeias estão longe, mas as decisões que são tomadas pelos eurodeputados em Bruxelas têm implicações na vida diária de cada um de nós. Aqui ficam alguns exemplos. Para Portugal, a data está marcada. A 25 de maio, os portugueses vão a votos para escolher 21 dos 751 eurodeputados que nos próximos 5 anos vão representar 500 milhões de cidadãos dos Estados-membros e que vão igualmente contribuir para a escolha do próximo presidente da Comissão Europeia. Hoje, mais que nunca, a decisão que vier a tomar com o seu voto tem uma importância crítica. Nos últimos 5 anos, a União Europeia viveu uma crise sem precedentes. A crise das dívidas soberanas dividiu o mapa geopolítico entre países ricos e pobres, entre os que produzem riqueza e os que se endividaram. A coesão social também já teve dias melhores, como nem todos os países quiseram assumir os riscos de dívidas alheias com a emissão de títulos de dívida públicas europeus, as chamadas Eurobonds. Países como Portugal tiveram de recorrer à ajuda externa. A austeridade instalou-se e as manifestações saíram à rua. Embora o Parlamento seja a única instituição europeia eleita diretamente pelos cidadãos, em 2009, cerca de 60% dos portugueses abstiveram-se de ir a votos. As perspectivas para este ano não são melhores, com o mais recente Eurobarómetro a apresentar níveis de insatisfação para com a União Europeia na ordem dos 85%. Apesar do descontentamento e do aparente distanciamento que os cidadãos sentem perante as instituições europeias, o certo é que são muitas as decisões críticas tomadas no Parlamento Europeu e que têm impacto direto nas leis de cada país e, por arrasto, no nosso dia-a-dia.
Em agenda para os próximos 5 anos, há uma série de medidas que estão nas mãos dos eurodeputados. Medidas como o fim das taxas de roaming, a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e o debate de temas tão pertinentes como a proteção da qualidade do ar, com novas leis que limitem a emissão de poluentes. Até domingo, a campanha continua na rua e tudo está em jogo. No dia 25, o rumo a dar ao futuro da Europa também vai estar nas suas mãos. Elisa Ferreira, como é que se pode trabalhar e como é que se tem trabalhado este distanciamento que é sentido há muito tempo entre os cidadãos europeus e as instituições europeias? Antes de mais nada, através de uma comunicação social mais competente do que a que temos. E eu peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas muitas vezes há uma certa apatia, um certo facilitismo, para não dizer preguiça, digamos assim, na abordagem das questões europeias. Há uma evolução. Eu acho que neste momento nós já sentimos que jornais de referência, nomeadamente os jornalistas do Expresso, os jornalistas do Público, fazem a análise da qualidade do trabalho dos deputados e já não cometem erros crassos como contabilizar declarações de voto como intervenções no Parlamento, mas já vimos, digamos, estatísticas nessa base. E depois, eu acho que campanhas como esta a que estivemos a assistir, toda a gente agora comenta, mas, por exemplo, não houve debates sobre os assuntos. Não houve, eu gostava de ter dito o que é que fiz e gostava de ter estado cara a cara, por exemplo, com Paulo Rangel e ter contestado afirmações que ele fez e que fez e que eu não pude contestar. De facto, por exemplo, portanto, sobre a Troika... de espaço à informação sobre a Europa, sobre a Troika, por exemplo, que foi, ao contrário daquilo que também foi aqui dito, digamos, o assunto Troika foi um assunto central, em que o grupo dos socialistas europeus, que é o segundo maior grupo e que agora pode ser o primeiro, fez desde o princípio uma contestação total, quer à estrutura da Troika, quer às suas recomendações, e não conseguiu ter vencimento, precisamente porque não tinha a maioria, e o grupo do PPE esteve completamente apático relativamente a isso, de tal maneira que nós fizemos uma troika alternativa, fomos à Grécia. Mas era isso, em seu entender, que podia ajudar os cidadãos a aproximarem-se das instituições europeias? Era um passo fundamental, era que nós... E as instituições europeias, que papel e que trabalho e que esforço é que têm feito no sentido de encontrarem mecanismos de se aproximarem dos cidadãos e de se darem a conhecer aos cidadãos? Tem de ser um esforço de parte a parte, porque o trabalho que quem mas leva a sério... Mas tem feito ou não? Tem feito, acho que tem feito. Agora, quem leva a sério o trabalho no Parlamento Europeu não tem muito tempo para andar a fazer marketing. Quem faz mais marketing é quem tem menos trabalho efetivo. Isto não é uma questão de marketing. As instituições europeias só sobreviverão se os cidadãos as continuarem a apoiar, porque senão não sobrevivem. Não, com certeza. Com certeza. Quer que eu responda? Se as instituições existem para os cidadãos europeus, têm que arranjar mecanismos de se aproximar deles. Posso responder agora? Claro. Portanto, todas as instituições têm essa preocupação. Há trabalho a fazer para melhorar. Segunda coisa, aquilo que é mais visível não é o que é mais importante. E por isso, para que os cidadãos percebam exatamente o que lá se passa, os órgãos de comunicação social têm de ser suficientemente competentes para saber transmitir também e abrir os canais. E eu estou a tentar dizer em que é que nós divergimos da direita, porque não é igual, pois, não vale a mesma pena. Não é essa a questão que está aqui agora em causa. Mas é que é difícil falar de eleições europeias quando houve órgãos de comunicação social e a campanha em geral disse duas coisas. Mas hoje estamos a falar do futuro da Europa, não propriamente das eleições europeias. É dessas opções que eu estou a falar. E, por exemplo, aquilo que o professor acabou de dizer. O que une os dois maiores partidos é mais do que os separa. Eu estou completamente de acordo com o que disse. Porquê? Porque são dois grandes partidos pró-europeus. Sendo pró-europeus, isso une-os. A maneira como as políticas europeias se desenvolvem ou desenvolveram é radicalmente diferente. E é aí que está a alternativa. Paulo Sando, o que é que tem falhado na comunicação entre as instituições europeias e os cidadãos? E que não tem permitido uma maior aproximação e um maior envolvimento dos cidadãos de uma forma geral, quer no rumo europeu, quer no apoio às instituições europeias, quer às suas políticas? Pois, o tema é que vamos continuar a discutir esse assunto. Mas eu respondo rapidamente, eu estou completamente em desacordo com a doutora Elisa Ferreira, que aliás respeito há muitos anos, porque eu acho que a culpa não é da comunicação social, a culpa é dos políticos. A culpa é dos políticos nacionais, que continuam a ser políticos nacionais, mesmo aqueles que são europeus, cada vez que voltam ao país esquecem a Europa
Não é o seu caso, já para não entrarmos aqui. Não generalize. Infelizmente, pois eu sei, mas eu não quero generalizar. Mas não é o caso, e não quero generalizar. Não é o caso da Ana Gomes, não é o caso de Capolas Santos, não é o caso de Vital Moreira. Mas é o caso da tendência da campanha. E todos os políticos fazem o mesmo em todos os países, nem sequer todos. Mas nós estamos a falar de uma coisa que acontece agora por causa desta campanha. Estamos a falar de um sentimento que vem desde sempre e que tem sido uma preocupação de sempre, desde a formação da União Europeia, que é não conseguir passar de uma forma clara, uma mensagem clara aos cidadãos que os envolvam de uma maneira mais próxima das instituições europeias. Fez uma pergunta muito simples. É uma questão de uma forma fundo, muito aquela que eu coloco. Eu trabalhei para as instituições, não como político, mas como funcionário das instituições, e um dos meus trabalhos durante 20 e muitos anos era esse, era tentar explicar às pessoas o que era a Europa. E o que eu lhe posso dizer é que com os recursos que tínhamos... O que é difícil nesse trabalho? Não, o que é difícil nesse trabalho é que o ruído que acompanha essa comunicação é muito superior a essa comunicação, por muito esforço que haja. E, por exemplo, nessas eleições houve um esforço tremendo de utilização de todos os novos recursos, as novas tecnologias, etc., criando, de facto, o mais possível aquilo que nós chamamos de comunidades da internet e comunidades de cidadãos, no sentido de os envolver nesta discussão. Só que depois o ruído mediático, que é, na minha opinião, repito, muito alimentado pelas campanhas políticas e até nas pré-campanhas políticas, vai todo na mesma direção, que é uma discussão meramente partidária. E não se discutem verdadeiramente as políticas. Olha, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. 3 coisas que se deviam estar a discutir abundantemente. Em primeiro lugar, vamos discutir nestas eleições, e com estas eleições vamos determinar a Europa que queremos para o futuro. Nunca como agora, e garanto-lhe que eu acompanhei todas as eleições europeias em que Portugal esteve, nunca como agora está tão em causa a natureza da União Europeia do futuro. Está, de facto, em causa por aquilo que aqui já foi dito relativamente aos partidos xenófobos, aos partidos de direita, aos partidos anti-europeus. Está profundamente em causa o futuro da Europa e a sua natureza. Isto devia estar a ser discutido. Tem a ver com coisas como, é verdade, a União Económica e Monetária, a sua insuficiência, os maus resultados económicos dos últimos anos e, portanto, aquilo que a Europa entrega às pessoas, o bem-estar que entrega às pessoas e que não está a entregar e que foi sempre o grande sustentáculo, digamos, de apoio popular da Europa, teve a ver com isso. Mas é preciso também explicar às pessoas que, quer queiramos, quer não, a Europa tem proporcionado bem-estar aos europeus. Até aos europeus que chegaram há 10 anos. Quando explicamos aos cidadãos, ou quando chamamos a atenção aos cidadãos para os riscos de que esta União Europeia possa não ter um futuro positivo, não é preciso explicar-lhes, antes de mais, porque é que isso é importante? Ou seja, se as pessoas não estiverem convictas de que é importante aquela União Europeia, provavelmente também não se vão sensibilizar com o facto de ela estar em risco. Claro, não sei se percebeu a minha questão. Percebi a sua questão, ouça, e mais uma vez, devemos estar aqui 3 horas a discutir a sua questão, que é uma questão que levanta quase tudo, não é? Portanto, quase tudo faz parte, quase todas as questões que têm a ver com a Europa estão, no fundo, íncitas na sua questão. Nós vamos escolher, por exemplo, deixe-me só dizer, qual é o grande problema da Europa dos últimos anos, que também já aqui foi explicado, mas que tem que ser dito claramente. O grande problema da Europa dos últimos anos é que tudo aquilo que correu mal na Europa tem a ver com a Europa intergovernamental, ou seja, a Europa dos Estados. E não é só culpa da Alemanha, tenho muita pena, que é outro chavão que eu passo a vida a ouvir. É culpa dos Estados e dos partidos nacionais e dos políticos nacionais e dos interesses nacionais que não convergem para um interesse comum, como aconteceu durante algum tempo na Europa. E de repente estamos perante uma realidade em que a Europa intergovernamental se sobrepôs à Europa supranacional, à Europa dos cidadãos europeus, sim, etc, etc. E o risco que corremos com estas eleições é que isto se consolide. E se consolida, quem é que pode inverter esse rumo? Então, sim, já agora, quem é que pode inverter? Eu acho que podem os europeus. Que a Europa supranacional se sobreponha à Europa intergovernamental. Os europeus votando neste domingo e votando bem. Porque eu também estou de acordo com isto, claro que tem que se votar. Henrique queria ouvi-lo sobre estas questões também, por favor. Sim, ouça, eu estou inteiramente de acordo que os europeus não conhecem os benefícios que existem pelo facto de pertencermos a uma União. Ou não estão convictos deles, pelo menos, não, pelo menos não estão convictos deles. Eu estou plenamente de acordo com isso. E estou plenamente de acordo que a responsabilidade tem que ser repartida por um conjunto de muito vasto de atores, nomeadamente pelos políticos nacionais. Porque os políticos nacionais apropriam-se de tudo que de bom vem da Europa, não é? E
culpam a Europa por tudo que mal que acontece Exatamente. pelo facto de estarmos na Europa. Portanto, e esta dualidade de critérios na observação da Europa e na aproximação à Europa é claramente prejudicial à imagem que os cidadãos, nomeadamente os cidadãos portugueses, têm da Europa. Isto é, quando os fundos, só para dar 2 exemplos, quando os fundos estruturais são aplicados num país como Portugal e com isso permitem desenvolvimento de estradas, de vias de comunicação, de telecomunicações, de indústrias, etc., são os governos que se apropriam dos fundos estruturais e dizem foi a nossa política que deu origem a estes benefícios. Quando a Europa nos obriga a cumprir critérios orçamentais rígidos, não é? Nos obriga a manter disciplina orçamental, a culpa não é dos governos nacionais. Os governos nacionais dizem, bem, nós temos que o fazer porque a Europa assim determina. Temos tratados a que temos que obedecer. Portanto, e não, em vez de explicar por razão, é que nós temos que obedecer a certas regras. E esta dualidade de critérios claramente não ajuda a que os cidadãos europeus tenham uma visão clara da Europa. E depois posso ainda dizer-lhe, há atitudes de alguns países europeus, eu não quero demonizar nenhum país, mas há atitudes de alguns países europeus que são predominantes, que claramente prejudicam a visão da Europa que nós temos. Podemos dizer, no domínio da política externa, por exemplo, a política externa europeia tem sido, não há política externa europeia, há políticas casuísticas que se aplicam no momento A, B ou C, que são determinados pelos países que naquele momento têm interesses no momento A, B ou C. Na Jugoslávia foram os interesses da Alemanha, na antiga Jugoslávia foram os interesses da Alemanha, na Líbia e em África são os interesses da França, na Ucrânia são os interesses da Alemanha mais uma vez. Portanto, não há aqui uma causa única europeia em termos de política externa que possa No fundo apaixonar... está a concordar e está a dar exemplos daquilo que Paulo Santos estava a dizer agora mesmo. Eu concordo com aquilo que o Paulo Santos disse. A Europa supranacional e a Europa Exatamente, concordo intergovernamental. inteiramente. Como é que se passa de uma para a outra? Como é que se passa? Bem, eu concordo também com aquilo que o Paulo Santos disse e que a doutora Elisa Ferreira disse também. Eu acho que isso só se passa de um momento para o outro através do voto. Os cidadãos têm que se manifestar no domingo através do voto acerca das suas escolhas. E claramente não é escolha, e aí penso que estaremos todos de acordo, não é escolha ficar em casa e dizer eu voto contra, abstendo-me, e portanto não estou de acordo com isto, voto contra. As pessoas têm que assumir as suas responsabilidades, dizer eu quero estar na Europa, ou eu não quero estar na Europa, haverá outros que não querem, eu quero estar na Europa ou não quero estar, e vou manifestar-me claramente votando nos partidos A, B, C ou D. Tiago, na sua opinião, que rumo é que a Europa está a seguir? Ora bem, a Europa está a seguir um rumo... Primeiro, se calhar falo enquanto organização, porque obviamente que há muitas opiniões pessoais que são diferentes e que são dispares, mas eu considero e nós consideramos, o Parlamento Europeu de Jovens, que a Europa está a seguir o rumo adequado. Isto é, têm sido feitas alterações estruturais que vão de encontrar aquilo que deve ser feito, como por exemplo dar mais poder ao Parlamento Europeu, e com o Tratado de Lisboa conseguiu-se fazer isso. O problema principal da Europa neste momento é o problema financeiro. E agora é que nós, após estes anos de políticas de austeridade, é que podemos ter um ponto, e estamos a atingir um ponto em que vamos perceber se efetivamente resultou, se não resultou, e que caminho é que vamos seguir a partir daqui. Agora, sem dúvida que, e mais importante de perceber que rumo é que fizemos até agora, é que rumo é que vamos fazer a partir de agora. Porque a verdade é que nas próximas eleições, dia 25 de maio, vão ser escolhidas as pessoas que irão escolher o futuro Presidente da Comissão Europeia. E aí sim, aí é que as coisas podem mudar efetivamente, porque os 5 candidatos têm opiniões muito diferentes, as sondagens apontam para uma vitória de Jean-Claude Juncker, mas a verdade é que até efetivamente ser escolhido ainda não se sabe. E, portanto, esse rumo é que é importante. Agora, o que é que se vai fazer com as políticas de imigração, por exemplo? O que é que se vai fazer com as políticas económicas e financeiras? O que é que se vai fazer com a reforma energética? Como é que se vai fazer? O que é que se vai fazer para atingir as metas de 2020, que ainda não estão atingidas? E as metas 40-40-40 de 2030, por exemplo. Agora, por isso é que eu acho que nós devemos efetivamente focar-nos no agora e no futuro, porque efetivamente atingimos um ponto de viragem e é isso que as pessoas têm que perceber. As pessoas têm que tirar uns minutos no domingo, ir à Assembleia de Voto e votar e escolher efetivamente, e concordo com todos os convidados aqui presentes, que temos que votar e votar bem. Elisa Ferreira, as questões sociais têm estado muito no centro da discussão europeia, muito por força da crise económica, que de uma forma ou de outra afetou muitos países da União Europeia, os do Sul em particular.
muito também por causa do desemprego, que tem sido uma grande dor de cabeça até a nível da Comissão Europeia, nomeadamente o desemprego jovem. Esta vai ser também a grande questão dos próximos anos, ainda é o grande desafio que está por resolver? Claramente. A Europa, neste momento, tem 27 milhões de desempregados, sobretudo localizados no sul da Europa. Muitos deles ficam fora do emprego durante 2, 3 anos. As pessoas, no fim de estarem esse tempo fora do emprego, já dificilmente conseguem reintegrar-se, sobretudo se já tiverem uma idade por volta dos 40, 50 anos. Os jovens desistem, emigram, sobretudo os mais qualificados, e depois não podem sequer estabilizar as famílias, porque uma pessoa que não tem emprego não pode assumir ter filhos, porque é uma situação dificílima. Os idosos têm as pensões cada dia mais encurtadas e mesmo assim têm de suportar os filhos e os netos. E, portanto, é isto que faz com que a determinada altura os cidadãos digam isto não nos interessa. E então desesperam. E quando desesperam, vão fazer ou votos de protesto e de dizer queremos sair daqui. Independentemente do que aconteça a seguir, que é esse o voto de extrema-esquerda e de extrema-direita, ou então desmobiliza. E a União Europeia tem conseguido dar respostas, ou tem procurado encontrar respostas? Não, mas não lhe caiu um tsunami, foi a tal opção política, por isso é que eu acho que este é um momento de mudança. Porque a questão que se coloca havia políticas alternativas? Havia. Há políticas alternativas. Bastava que esta política da austeridade que foi seguida tivesse tido menos violência, fosse mais atenta e salvaguardasse alguns interesses, e o ajustamento ter-se-ia feito e seria um ajustamento. Assim, foi uma recessão imposta. E, portanto, esta é que é a questão. Há alternativas. Há uma alternativa, mas a alternativa depende do voto dos cidadãos. Se os cidadãos voltarem a votar no mesmo, é sinal que gostam, é sinal que acham que este caminho é o caminho a seguir. Portanto, há assuntos na agenda que eu acho que são fundamentais. A primeira escolha é austeridade ou crescimento. Isto não tem nada a ver com consolidação. A consolidação faz-se melhor se a economia tiver algum oxigénio. Porque da mesma maneira que alguém que tem de pagar uma dívida, se for metido na cadeia, não tem condições de a pagar. Tem de ter trabalho para poder pagá-la. E, portanto, há aqui todo um conjunto de políticas. Umas de curto prazo. As de curto prazo não resolvem. As de curto prazo ajudam só a que as pessoas não desesperem. Não percam o hábito de trabalhar. Mas depois é preciso haver dinâmica na economia, e uma dinâmica que não aconteça só nos países do centro e no norte da Europa, mas que seja uma dinâmica que também permita a sobrevivência dos países e das economias do sul. Porque isto não é por acaso que acontece. O que é preciso mais para isto? Primeiro é preciso mudar a lógica. Depois é preciso voltar a falar de industrialização na Europa. Temos de continuar a produzir. Nós não podemos ser só importadores, porque senão, ao fim e ao cabo, não conseguimos pagar, temos desempregados. Portanto, há uma agenda de industrialização. Tem de se rever a maneira como nós dialogamos com a China, com a Índia, etc. Todas as pessoas, e os portugueses são grandes exportadores e sabem que se querem exportar para o Brasil fecha as portas a umas coisas e só abre para algumas. A China, a mesma coisa. A Europa, não. A Europa tem de rever a sua agenda de como é que se insere na globalização. Depois há uma agenda de mercados financeiros, controlar os mercados financeiros, a dívida. Não foi a causa, a dívida dos Estados, etc., não foi a causa do problema. O problema foi a desregulação total dos mercados financeiros. Portanto, regular, supervisionar os mercados financeiros, continuar aquilo em que a Europa já começou a fazer coisas. O Paulo Santos teve a amabilidade de referir um desses exemplos, mas aí conseguimos fazer alguma coisa, mas temos que continuar a fazer muito mais. E depois uma agenda sobre a qual o candidato socialista para a Europa é particularmente vocal e muito afirmativo, que é o combate à fraude e à evasão fiscal. E aí eu acho que é um assunto em que aquele grupo de direita, digamos assim, do Parlamento, que representa muitas forças muito conservadoras e muito nacionalistas, sobretudo inglesas, têm feito uma força enorme para que isso não aconteça. O grupo maior não tem sido ativo suficiente, Juncker não foi, porque foi durante muitos anos o primeiro-ministro do Luxemburgo, que era uma espécie de paraíso fiscal. 25 anos. Portanto, foi muitos anos. Portanto, é preciso que os cidadãos percebam que não se pode estar aqui a cobrar impostos violentissimamente
sobre os trabalhadores, sobre as pequenas empresas, e as grandes fortunas colocarem aqui ao lado, ou, enfim, nas Ilhas Virgens, ou nas Ilhas Caimã, ou nos Protetorados, ou enfim, no Liechtenstein, porem lá as grandes massas de dinheiro, enquanto o cidadão comum está aqui esmagado. A partir de determinada altura as pessoas dizem não, então também não pago. Portanto, há aqui uma agenda que é preciso construir para refazer esta relação entre o cidadão e a Europa e perceber-se que alguns, eu diria quase todos estes elementos, não é um país sozinho que os pode resolver. Claro. Tem de ter a força da Europa, que é a grande praça financeira mundial e é o maior bloco comercial do mundo, para que a nível mundial esta agenda consiga passar. Será que os cidadãos não subscrevem isto? E, portanto, é isto que se pede aos cidadãos, é que decidam o que é que querem, mas a agenda. Muito bem, já vamos regressar e quero ouvir também os outros convidados a esta mesa sobre estas questões. Há uma proposta para resgatar a Europa a partir do sul do continente, uma ideia que usa como metáfora Ulisses da Odisseia de Homero. O projeto foi documentado pela jornalista Sílvia Camarinha. Na Odisseia de Homero, a inebriante Circe encantou um grupo de marinheiros, transformando-os em porcos. Na atualidade, a crise fez o mesmo a Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Os países PIGS, países enfeitiçados pela dívida pública e pela crise. Esta Europa do desemprego, das dívidas soberanas, foi o ponto de partida para a história que Sílvia Camarinha quis registar em documentário. As realidades são muito diferentes em alguns pontos, muito semelhantes noutros. Em Espanha impressionou-me bastante o caso dos desempregados e também aqueles que já de há alguns anos para cá vêm sendo despejados. Outra coisa que me marcou bastante foi na Grécia. Eu acho que nunca vi uma cidade tão empolvorosa e tão marcada pela dor e pelo pesar como Atenas. E notava-se naquela altura que as pessoas estavam verdadeiramente abatidas e que estavam sem esperança. O documentário ilustra uma proposta para resolver esta encruzilhada, uma agência Ulisses, inspirada na Tennessee Valley Authority, criada por Franklin Roosevelt para relançar a economia norte-americana depois do crash de Wall Street. First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Mas hoje, a estratégia não passaria por grandes obras públicas, mas por um novo paradigma de desenvolvimento. Nós queríamos, de certa maneira, baseados neste projeto Ulisses, que é um projeto criado pelo Rui Tavares, que é uma ideia, como muitas outras existem, nós queríamos perceber melhor o que era essa ideia, nós queríamos encontrar nestes 4 países exemplos que demonstrassem que nós afinal não somos tão preguiçosos quanto dizem, que nós temos boas ideias, que somos criativos e acima de tudo que temos um potencial que outros países não têm, como é normal. A Alemanha faz bem coisas que nós não fazemos e nós fazemos bem coisas que a Alemanha não faz. Na Grécia encontramos um banco cooperativo que no momento da crise aquilo que mais fez foi emprestar dinheiro, ao contrário de todos os outros bancos que nós conhecemos. E portanto, porquê é que funciona assim? Porque cada membro do banco, uma pessoa que lá deposita dinheiro passa a ser sócio do banco, portanto tem interesse que aquilo funcione e não andam a especular com o dinheiro. Este projeto foi trabalhado ao longo de um ano e a rodagem passou por Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Estreou em outubro, em Estrasburgo, e desde então tem convidado o público a refletir nos destinos da Europa. Sem Europa não estamos bem. Da maneira que ela está, também não estamos muito bem. Mas que não é fugindo nem nos separando que iremos resolver alguma coisa. É participando cada vez mais, é tomando consciência de como somos governados por um governo supranacional, como temos que estar presentes e com voz ativa a lutar pelos nossos direitos, pelos direitos dos nossos países, mas também por um bem comum, que faremos uma melhor Europa e viveremos melhor. Portanto, eu não saí sem esperança, eu não vim sem esperança. Eu acho que, aliás, o documentário é uma possibilidade de vermos que existem alternativas, formas diferentes de ver o mundo, de governar este país e a Europa e, principalmente, é uma chamada de atenção para que tenhamos mais consciência.
O documentário está neste momento disponível para visionamento online. Basta visitar o YouTube e pesquisar pelo título Ulisses, relançar a Europa a partir do Sul. A proposta está feita, resta que os povos da Europa se deixem inspirar por este herói helénico. Paulo Santo, queria ouvi-lo também sobre estas questões da agenda europeia dos próximos anos e perceber até que ponto esta questão, a questão social e a questão do emprego ou do desemprego vai continuar no centro das preocupações e das atenções. Vai certamente. Há um tema fundamental nos próximos anos da Europa e é um tema que tem sido muito referido, mas depois não é nunca consolidado, não é nunca discutido enquanto tal, que é a questão da solidariedade europeia. A Europa precisa de reconstruir a sua solidariedade, isto é, a Europa só funciona com coesão. E o grande segredo da construção europeia desde os anos 50 foi o segredo justamente da solidariedade. Uma solidariedade que não tem nada a ver com boa vontade, com entre bondade. Países, entre Estados. Entre países. A Europa só pode existir e só pode funcionar bem. Não tivemos um bom exemplo disso nos últimos Não, mas é isso que eu estava a dizer. anos, Por isso é que eu estou a não. falar em reconstruir a solidariedade europeia. A Europa só pode existir, a Europa com aquilo que é o seu núcleo, que é o mercado interno e depois tudo aquilo que decorre dele, só pode existir se efetivamente a diferença entre os Estados, os povos, as regiões não for muito grande. E isso foi sempre a lógica da União Europeia. Os fundos estruturais surgiram normalmente na sequência das adesões de países mais pobres. E o que verificamos desde sempre, e eu já agora gostava de dizer isto, e verificamos com os 12 países que aderiram entre 2004 e 2007, os 12 países que aderiram entre 2004 e 2007 entraram com um produto per capita. A questão depois da repartição da riqueza é uma questão diferente, também importante, e tem a ver com a questão social. Mas esses países entraram com um produto per capita, ou seja, uma riqueza, digamos, relativa à média europeia de 40 e tal por cento, 43 e tal por cento. Hoje tem 57%, apesar dos 6 anos de crise. O que quer dizer que a Europa, apesar de tudo, continua a desempenhar essa função. E, portanto, a solidariedade é crucial. Mas a minha dúvida é, a solidariedade europeia é um tema, em seu entender, que tem que vir para a agenda da União Europeia ou já há essa consciência a nível dos Estados, da União, de que é preciso voltar a esta questão? Consciência há de certeza, porque se fala disso todos os dias. O problema é que ainda ninguém a caracterizou. E o que é essa consciência caracterizada? É dizer assim, nós temos que ser capazes de, numa Europa que tem Norte e Sul, Norte rico e Sul pobre, enfim, para simplificar, que tem cada vez mais pobres e em que a riqueza está a ser desigualmente distribuída, nós temos que ser capazes de recuperar aquilo que é a essência da Constituição Europeia, que é a existência de uma solidariedade de facto, que decorre da necessidade. Não decorre de nenhuma bondade intrínseca aos Estados, aos políticos, a quem quer que seja. É fundamental. E a partir daí, e repara, a solidariedade não tem só sequer a ver com a economia e com o social, tem, por exemplo, a ver com a imigração. Quando ouvimos políticos responsáveis dizer, nem sequer estou a falar das extremas, estou a falar dos responsáveis, dizer, bom, temos que acabar com Schengen e com a livre circulação porque isso está a fazer mal aos europeus e porque queremos voltar a mandar nas nossas fronteiras. Nós estamos a dar tiros, não é no pé, é na cabeça. Felizmente ainda não acertaram bem, mas o problema é que isso está a acontecer. Isso também é solidariedade, é percebermos que aquilo que nos afeta a nós e que afeta aos outros nos afeta a nós e que temos que ser solidários. Nós temos que ser solidários com a pressão de imigração que existe na Europa, como, por exemplo, temos que resolver em conjunto os problemas da vizinhança. Não tenha dúvida nenhuma de que é outro tema do futuro, a Ucrânia e o que está acontecendo na Ucrânia. Só não acontece nos Estados Bálticos, que também eram Estados que faziam parte da União Soviética, porque estão na União Europeia. E, portanto, isto também é um bem-fazer da União Europeia. É uma questão do futuro, contudo, vai acontecer, vamos estar confrontados com isto. Não é um problema dos alemães, nem é um problema dos búlgaros, é um problema dos europeus todos, solidariedade europeia. E, portanto, para tentar resumir aquilo que eu acho que desculpe lá mais uma vez a Maria Elisa, que os políticos nacionais em todos os países deviam estar a discutir, solidariedade europeia, como é que nós fazemos isto? Como é que nós convencemos os alemães, que é no interesse deles e para o bem-estar deles também, bom, dizendo-lhes, por exemplo, que 56% das exportações alemãs vão para a Europa e que se o mercado interno sofrer, eles também sofrem. É um exemplo, mas há dezenas destes exemplos que deviam estar a ser discutidos na praça pública e com pessoas como a doutora Ida, porque eu já agora deixe-me dizer, eu vou ser, porque eu normalmente nestas coisas sou bastante direto, quer dizer o seguinte, há muitos grandes políticos europeus nas listas de partidos políticos em Portugal e noutros países, há muitos. Eu não os ouço. E o que eu continuo a ouvir é o debate nacional e não ouço esta discussão. Era disto que devíamos estar a falar. E depois, obviamente, a união bancária necessária e a união orçamental. Vamos precisar dela ou não? E até que ponto é que vai a união orçamental? Para quê? Para resolver o problema da união económica e monetária. Como é que isto se faz?
Alguém que me diga. E alguém que diga aos portugueses para que eles vão votar e que saibam que estão a escolher o Partido Socialista, o PSD ou quem quer que seja. E que saibam exatamente também sobre estas grandes questões, o que é que se pretende fazer, não é? Para si, Henrique, quais são as grandes questões dos próximos anos na Europa? As questões sociais são, para mim, neste momento, as questões determinantes, porque a acentuar-se a degradação social que tem havido e as diferenças que têm surgido ou que se têm expandido nos últimos tempos, está em causa a própria União Europeia, penso eu. Isto é, está em causa a solidariedade de que se falava aqui. Porque como é que... E a vizinhança e tudo isso. Tudo isso. Como é que povos que vivem mal e para os quais não existe solidariedade nenhuma, em que existe nações em que existem desempregos elevadíssimos, têm rendimentos extremamente baixos, vão lidar simultaneamente com povos que vivem extraordinariamente bem e que pertencem ao mesmo grupo, não havendo aqui nenhuma repartição de riqueza entre ricos e pobres. Não se está aqui a apelar à caridade, como muito bem dizia o Paulo Santos. De facto, nós estamos aqui a dizer à Alemanha, os países mais ricos da União Europeia, necessitam que os países menos ricos da União Europeia estejam bem, nomeadamente para que as suas exportações continuem a prosseguir bem. Quer dizer, a Alemanha, se quer vender Mercedes e BMWs e maquinaria em Portugal, precisa que a economia portuguesa esteja bem. Portanto, não se trata aqui de defender os portugueses contra os alemães, trata-se de defender os europeus como um todo. E, por outro lado, se queremos ter uma voz no globo, neste mundo globalizado, numa economia muito globalizada, não é? Se queremos ter uma voz, não pode ser um país apenas que consegue ter, tem que ser um conjunto de países. Os países de per si são demasiado pequenos, salvo um ou dois, são demasiado pequenos para poder participar na guerra económica que neste momento está em curso. Mesmo a própria Alemanha terá dificuldades em sozinha fazer essa guerra económica. Portanto, penso que é muito importante que nós percebamos como devemos estar unidos em vez de estarmos completamente desunidos. É evidente que isto não ajuda nada as políticas internas dos países, porque nós há bocadinho estávamos aqui a falar de políticas, mas quando governantes de países do centro da Europa se referem aos cidadãos dos países do sul da Europa como sendo preguiçosos, como não trabalhando, etc., é evidente que evitam, dentro da mesma União, dentro da mesma família, é evidente que não criam as condições, ou até impedem a criação de condições que permitam a tal solidariedade que garanta a União Europeia como nós a queremos. Portanto, isso tem que ser feito. Bem, e eu estou particularmente tudo logo, não é? Sim, e eu estou particularmente preocupado com os jovens. Nós falamos, a Elisa falou aqui de 27 milhões de desempregados. Eu estou particularmente preocupado com os jovens. Porque, repara, nós temos 27 milhões de desempregados, mas quantos destes desempregados é que são jovens? Quantas destas pessoas é que não vão constituir família, por exemplo? Nós temos preocupações com a demografia na Europa. Quantas destas pessoas não vão constituir família? Quantas destas pessoas... Isso, a única questão que eu acho que é importante é que isso não era uma fatalidade. Não era, de forma nenhuma. Foi uma opção política. Inteiramente de acordo. Foi uma opção política e é isto que os cidadãos têm de perceber. Elisa, e não era a única. Exatamente. Eu estou inteiramente de acordo que este não é uma fatalidade. Eu estou inteiramente de acordo que havia outros caminhos que deviam ter sido decididos. Simplesmente não houve nenhuma discussão dos caminhos. Estão neste momento a ser apresentados. Aliás, foi o caminho que percorremos até agora. Sim, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. A doutora Elisa tem aqui uma expectativa que eu modero um pouco e eu vou-lhe explicar porquê. Porque nós temos dois exemplos na Europa de expectativas desta natureza que de facto não se concretizaram. O primeiro exemplo foi com o Sr. Hollande, em França, que nós todos esperávamos ou muitos europeus esperavam que fizesse o contraponto à Sra. Merkel e claramente não conseguiu fazer. Aliás, a última decisão do Sr. Hollande de nomeação do novo Primeiro-Ministro é em sentido absolutamente contrário. Eu depois gostava de reagir isso. A segunda questão é na Alemanha. Na Alemanha existe neste momento uma grande coligação que envolve o SPD e envolve a CDU. Não é? Envolve a Sra. Merkel e envolve, portanto, os socialistas alemães, ou os sociais-democratas alemães, como lhe queiram chamar. A verdade é que, na Alemanha, na sequência das negociações para a formação de governo, foi adotada uma política de maior cariz social do que estava a ser seguida até aí. Mas em relação à política seguida para os países periféricos, a alteração foi nula. Não é? E, portanto, eu tenho aqui algum receio... Fez parte do pacote. Exatamente, eu tenho aqui algum receio de que as expectativas criadas por alguma mudança que possa haver na Europa não sejam provavelmente... Eu sei que queria responder, vou pedir um minuto, e o Tiago também quer ouvi-lo sobre estas questões, nomeadamente sobre a questão do desemprego jovem e também o que é que os jovens têm para colocar na agenda da União Europeia. Mas tem ao telefone agora uma espectadora que quer entrar em contacto connosco também, a Maria Eduarda Custódio, de Beja. Penso que é pró-europeia, mas tem algumas dúvidas em algumas questões. Olá, Maria Eduarda, bem-vinda. Boa tarde, e estou muito contente por portanto, a minha chamada ter sido atendida, porque este programa já há alguns anos que a sociedade civil, que faz parte da minha agenda diária,
E, portanto, e agora com o Eduardo Amaio ainda mais, porque faz umas perguntas de tal maneira incisivas e muito contundentes e muito bem feitas, que dá para a gente, quem responde-lhe também bem, e quando ela não está muito de acordo, volta a perguntar, e isso é muito importante. Chatinha, não é? Chatinha. Chatinha. A doutora Elisa Ferreira também, que eu já conheço há uns anos, porque o meu marido é socialista e já tenho ido Eduarda. até... Já Sim. ia também... Elisa Ferreira, não é? Ponto. A doutora Elisa Ferreira respondeu-me aqui concretamente a uma questão que eu não sabia a razão porque era aquele protagonismo todo da senhora Merkel. O poderio e o protagonismo da senhora Merkel, mas não há mais políticos que pudessem ter aquele protagonismo. Já estou esclarecida nessa questão. Eu não sei se queria colocar alguma questão ou se queria apenas deixar-nos a sua opinião. Sim, eu também é a minha opinião e sobre gostava o de momento perguntar atual da União Europeia. relativamente ao futuro da União Europeia. Portanto, quer dizer, acho que devemos continuar na União Europeia por todas as razões que os senhores doutores têm estado a indicar e, portanto, uma questão de solidariedade por tudo e mais alguma coisa, eu acho que sim. Agora, eu tenho muitas dúvidas com a paridade da moeda, e então, aqui o doutor João, penso-me que é o doutor, aqui um senhor economista que é o João Ferreira do Amaral, que eu li aqui alguns na revista do Expresso, parece, e o senhor diz sempre a mesma coisa, vai já há muito tempo que temos que sair do euro. É esta a minha dúvida. Essa é a sua dúvida, sim. se é melhor para nós continuarmos dentro da moeda Na União única Europeia, ou se seria sim. melhor para nós sairmos da moeda única. Exatamente. É isso, não é? Agora, realmente, a Inglaterra nunca entrou e se calhar, não sei se como nós somos, se calhar um pouquinho, somos mais pequenos que a Inglaterra, se isso tem a ver ou não. Mas acho que a paridade da nossa moeda que eu gostava que me explicasse sempre porquê que um euro são 200 e tal escudos. Porquê? Eu acho que isto é que deu, não sei, na minha fraca, só tenho o 5º ano, já me fiz há muitos anos, já tenho 67 anos, a minha dúvida é porquê que esta paridade desta moeda foi negociada desta Maria Eduarda, maneira. muito obrigada. Percebemos a sua questão. Vai continuar. Penso que alguém aqui poderá ajudar nessa resposta. É pena a hora que ele é transmitido, que isto é uma hora que toda a gente visse. Pois, mas pode vê-lo depois na página da RTP, porque os programas estão todos lá, pode vê-los gravados à hora que quiser. Mas não sou Se o eu, tema lhe porque eu estou interessar. aposentada, tenho que vagar para o ver todos os dias. São outras pessoas que Claro. eu gostava que muita gente o visse, o programa Sociedade Civil. Muito obrigada, Maria Eduarda. Boa tarde. Boa Muito obrigada tarde e para vamos si. continuar. Quem quer Eu gostava falar de... desta questão? Força, Maria Eduarda. Eu gostava de, por um lado, de agradecer, porque acho que esta senhora mostra aquela atitude de curiosidade, interesse e de sentido crítico. E de esforço por tentar perceber mais. E de facto só lhe posso agradecer o cuidado e o tempo que perde a tentar perceber e a discutir connosco, porque é isso que é importante. E ela coloca questões absolutamente fundamentais. Uma delas é o euro, a moeda única. Eu acho que a moeda única foi o grande salto, um dos grandes saltos, eu diria talvez o maior salto que nós demos desde que fundamos a União Europeia, e é uma experiência que nunca ninguém tinha feito. E, portanto, os países abdicarem da moeda. E a maneira como esta crise foi gerida provou que, de facto, ela não tinha os instrumentos necessários para, quando houvesse uma crise, sair dela. E é isso também que está neste momento em causa. Porque uma explicação possível, que foi aquela que dominou, foi dizer assim, bem, uns são despesistas, outros não, uns são bons, outros são maus, uns são preguiçosos, outros são virtuosos. Ora, uma moeda única, com um mercado único, é concorrência, e concorrência aberta, sem que se possa disfarçar com a taxa de câmbio, e uma concorrência que por si sozinha gera desequilíbrios. E, portanto, nós não temos criados instrumentos suficientemente fortes, os fundos comunitários não chegam, para contrabalançar estes desequilíbrios. Portanto, criámos uma moeda única sem pensar nos dias maus. Não criamos dentro da arquitetura, por exemplo, o que é que aconteceu, o que é que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um Banco Central, que é a Federal Reserve, que quando a economia vai abaixo injeta dinheiro. A maneira, na economia, isto para falar também de uma forma muito, muito simples, o Banco Central Europeu foi feito da forma mais parecida possível com o Banco Central Alemão e ali com competências mínimas. Tem competências para controlar a inflação.
Não pode fazer mais nada. Mas já foi muito mais longe do que isso. Já foi longe, Foi mais longe porque Mário do que Draghi tratado. viu que a zona euro estava à beira de rebentar. E que era preciso dar que outras tinha de fazer competências. alguma coisa. Portanto, fez aqueles anúncios, mas está no limite das suas competências. Por isso é que nós, digamos, eu na minha agenda, e nós, a parte dos socialistas, dizemos é preciso preencher aquilo que falta na arquitetura da moeda única, em particular discutir as competências do Banco Central. Mas agora isto prende-se com aquilo que o professor dizia há bocado. Mas vamos pedir à Alemanha que tenha mais consideração. A Alemanha está farta de saber quanto é que vende para Portugal e quanto é que vende para a China e quanto é que vende para todos os países. Agora, o que é certo é que o facto da Alemanha ter tantos excedentes, e a moeda nunca revalorizar, porque é o euro. Solidariedade. Mas isso é um argumento político. É quase como em futebol. Eu não sei quando nós se a Maria dizemos Guarda já assim, está esclarecida lá em casa em relação a esta deixe-me só coisa terminar esta frase do euro. e deixe-me era só- importante que ela ficasse, pelo Deixe-me menos só com as vossas terminar, opiniões. deixe-me só coisa, terminar a só frase que estava a dizer e depois eu calo-me. Que é que em futebol diz-se uma frase que é em equipa que ganha não se mexe, não é? E os alemães estão a ganhar em todos os carris. E não é nada contra a Alemanha. É uma consequência natural da maneira como as coisas funcionam. O que é que pode fazer com que os alemães mudem de líder? Nada, eles estão a ganhar. O que é que faz com que a senhora Merkel tenha de rever a sua agenda? Provavelmente só as tensões inflacionistas, ou melhor, deflacionistas, de perda deflacionistas, que neste momento são aquelas que estão a imperar na Europa, ou um voto que ponha alguns travões ao seu poder, nomeadamente elegendo outro Que os presidente da cidadãos Comissão deem um Europeia que não sinal. seja da mesma Paulo. cor política. Só uma coisa, eu começo pela metáfora futebolística para dizer que o Benfica este ano passou a vida a mudar de equipa e ganhou. Em segundo lugar... Passou a vida a mudar de Não equipa. pode fazer assim. Temos pouco tempo. Já da Europa para Não, sobre o euro. Eu queria só fazer uma Não observação quero sobre o entrar euro. por esse lado, mas eu sou portista. Eu sei, tenho assim, estamos no Porto. Tenho um palmarés nessa matéria. Está em minoria, só Já está em explicou minoria. o essencial, mas eu queria só dizer uma coisa que para mim é mais essencial do que isso. É que é preciso perguntar a quem quer sair do euro o que é que fazem com o mercado. O que é que fazem com o mercado interno? É que Porque essa que é a não questão. há mercado interno a funcionar como deve ser sem uma moeda única, não é possível. E foi por isso que temos a moeda única. Porque a Europa, assim que construiu o seu mercado comum, ainda um mercado interno muito imperfeito, a primeira coisa que fez foi tentar criar uma primeira União Económica e Monetária que falhou. Faltam-lhes os mecanismos e estamos a construí-los. Foi mal feito. Foi pôr o carro à frente dos bois, peço desculpa pela expressão, mas o euro é fundamental por causa disso. E as pessoas que rapidamente dizem vamos sair, gostava que me respondessem isto. Sim, eu gostava só de acrescentar também Sim, uma coisa. força. Eu tenho grande consideração pelo professor João Ferreira do Amaral. Também eu. Há muitos anos que nós discutimos estas coisas, quando nas poucas vezes que nos encontramos. Mas eu devo dizer que não estão aqui colocadas as consequências da saída do euro. Não estão colocadas. Quer dizer, toda a gente, muitas das pessoas que falam da saída do euro, falam apenas dos benefícios da saída do euro, nomeadamente ganhar competitividade por utilização da moeda, mas esquecem-se dos prejuízos da saída do euro. Quais são? De forma clara, para nomeadamente a percebermos. dívida sobe imediatamente e fica impagável. Ponto A final. dívida fica em euros. Fica impagável. A dívida fica em euros, porque nós temos dívidas tituladas em euros. capacidade de pagar os Os cidadãos Nós portugueses têm voltamos dívidas a ter tituladas. escudos, mas a dívida fica em euros. As dívidas ficam em euros. Portanto, os depósitos bancários, as dívidas que os portugueses têm dos empréstimos de habitação ficam em euros, ficam titulados em euros e, portanto... Mas o João responde a isso. A desvalorização do euro, a desvalorização do escudo face ao euro vai Muito fazer bem. com que Esse é um- sejam esse é um impagáveis. dos problemas. Portanto, eu penso que isso... É o único? Não, mas este é o maior. É o maior. Este é gravíssimo. Além daquilo que falou o nosso colega do mercado interno. O mercado interno é, de facto, muito importante para todos nós. Uma parte significativa das nossas exportações é para a Europa. Portanto, o facto de ser uma moeda única facilita todas essas transações no interior da Europa. A Europa transaciona muito internamente e, portanto... Passa logo a haver um imposto tremendo, que é o imposto das transações cambiais, que Passa, deixaram de existir e que já no século XIX eram apontadas... Diminui como imediatamente a maiores competitividade, impostos. nomeadamente dos Muito bem. das exportações Eu acho que portuguesas. ficou mais ou menos claro, de uma forma geral, não será muito vantajoso, ou devemos pensar pelo menos uma série de vezes antes de sair da moeda única. Eu queria dar também tempo ao Tiago, porque não teve sequer há pouco, se quiser também falar sobre esta questão, Sim, mas queria também acrescentar. para nos falar um pouco da agenda dos jovens nos próximos anos para a Europa, que eu penso que será muito importante. Sim, Tiago. só para completar então aquilo que o Dr. Henrique Dias estava a dizer, quando nós também estamos a falar em saída do euro, obviamente estamos a falar de uma coisa que é muito direta e muito prática, que é a desvalorização dos depósitos bancários. Efetivamente, há estimativas que podia variar entre 30% a 40%, e isso diz respeito a toda a gente. A verdade é que o dinheiro que tinham na conta iria baixar, e quando uma pessoa que tinha 1000 euros, possivelmente ficaria com 700. E depois as importações também ficavam mais caras, etc. Logo, pronto, sim, acho que é claro que
que para haver uma decisão dessa importância tem que ser uma decisão muito fundamentada e que neste momento consideramos que não existe essa fundamentação. Relativamente à agenda europeia para os próximos anos, ora bem, eu falo não só da agenda dos jovens, mas também para os jovens, porque honestamente também é isso que também importa. Ou seja, honestamente, aquilo que o principal e também é das prioridades máximas dos candidatos à presidência da Comissão Europeia é o emprego jovem. Já falamos aqui que, efetivamente, é um problema grave. Cerca de 37% dos jovens em Portugal estão desempregados e depois isso, como a doutora Elisa Ferreira apontou e bem, isso efetivamente cria outros problemas. Quem quer criar família não pode. E além disso, além destes 37%, também há uma situação que devemos ter em conta, que há pessoas que... Mas este programa começou a ser posto em prática, funciona, é um bom programa a nível da União Europeia para apoio ao emprego jovem ou não? A verdade é que tem que haver mais, porque quando temos uma média de 23%, há claramente alguma coisa que está a falhar. Por isso é que uma das prioridades, e essa se calhar, na nossa opinião, é a prioridade máxima quer do Parlamento Europeu, quer da Comissão Europeia para os próximos anos, é a criação de emprego, sobretudo para os mais jovens. Outra coisa que eu queria referir é aquilo que também os brasileiros chamam dos jovens nem, ou seja, que nem estão a estudar, nem estão a trabalhar. Isso é outra realidade difícil, porque a verdade é que as pessoas não estão a criar valor para a sociedade, nem estão a ganhar elas, nem estão a contribuir para a sociedade. Ou seja, não é só também dar emprego, mas também colocar as pessoas que se calhar não têm tantas facilidades em arranjar emprego, em colocá-las pelo menos em formação. Programas como o Erasmus+, e o Juventude em Ação, o antigo Juventude em Ação, são essenciais para isso, só que são programas que também digo, não estão acessíveis a qualquer grupo de jovens. É preciso uma organização estruturada para concorrer a esses programas. Sim, as universidades têm dado aí um grande apoio nessa matéria, não é? Na integração dos jovens nesses programas. Sim, também. Mas esses programas são panaceias, se não houver crescimento económico, não há geração de emprego, portanto não acontece. Não é? Vamos ter que fechar aqui a nossa conversa. Infelizmente, vocês são todos excelentes conversadores, sabem imenso disto e são muito bons entrevistadores. Portanto, faltavam só algumas coisas, mas pronto, tudo bem. Em 30 segundos, Tiago, se quiser enumerar em 30 segundos. A proteção do Estado Social é outra coisa que tem que estar em cima da mesa nos próximos anos, por exemplo. Muito bem, Tiago. A regulação dos mercados financeiros, o acordo sobre a União Bancária foi um passo importantíssimo. Foi um acordo importantíssimo que a doutora Elisa Ferreira muito bem sabe, que promoveu imenso. Sim. Que é outra coisa que tem que ser feita. E o aumento da eficiência energética e, claro, o aumento da cota das energias renováveis no setor energético. Muito obrigada aos quatro mais uma vez por terem vindo à Sociedade Civil esta tarde. Convidámos também mais uma organização não governamental para o desenvolvimento para estar aqui hoje no Sociedade Civil. Queremos conhecer e queremos dar a conhecer também mais de perto o trabalho que às vezes é invisível que tantos portugueses fazem. Hoje temos cá a TESE, Associação para o Desenvolvimento, e o Miguel Silva, que dirige a área internacional da organização, vai explicar-nos o que é esta associação. O Miguel Silva está connosco, então. Olá, Miguel, é o diretor da área internacional da TESE, como eu disse, a Associação para o Desenvolvimento. Vamos começar por explicar. Esta associação fez 10 anos, eu sei, em outubro do ano passado, não foi? Está a comemorar ainda o seu 10º aniversário. Como é que ela nasce? Como é que ela aparece depois em Portugal? Porque há uma TESE sem fronteiras, portanto, que trabalha a nível internacional, e depois há também uma representação da TESE em Portugal, não é? Penso eu que é assim. Quer explicar-nos como é que nasce a TESE? Com certeza. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. A TESE nasce, como disse, está no seu 11º ano de atividade. Nasce de um grupo de jovens estudantes da Universidade Nova, Sim. que foram confrontados com a necessidade de terem uma intervenção cidadã mais forte. A TESE nasce inicialmente muito vocacionada para a internacional, nomeadamente para a questão da educação, e o seu primeiro projeto é em Moçambique, ligado à área da educação. Começou por trabalhar muito fora do país, não é? Sim, a TESE nasce com uma vocação de Organização Governamental para o Desenvolvimento clássica, Sim. de trabalho em África e nos países que historicamente estão mais ligados ao nosso país. E depois foi desenvolvendo o seu modelo de trabalho, Sim. não é? Hoje a TESE é completamente diferente. Por exemplo, o nosso trabalho na área da educação não é tão visível. Nós trabalhamos na área internacional, na área
da promoção das energias renováveis e do abastecimento de água e também da promoção da valorização dos resíduos. E na área nacional, que apareceu pouco tempo depois, trabalhamos na área de empregabilidade jovem, especialmente enfocados na área de empregabilidade jovem, mas também fazemos alguma consultoria social. Portanto, tem aqui duas vertentes, a tese Portugal e a tese Sem Fronteiras. Exatamente, é isso. exatamente. Quantos são neste momento? Somos cerca de 45, 46 pessoas. Estas pessoas são especializadas em determinadas áreas, nomeadamente nestas áreas de que falam que vocês trabalham muito, que é a questão da água, do abastecimento da água, das estruturas elétricas e energéticas, não é? Estamos a falar de trabalho que vocês fazem em países onde essas coisas são fundamentais, não é? Sim, são de facto fundamentais. Julgamos nós que são a mola para o desenvolvimento também, estas questões das infraestruturas. A tese tem, de facto, nesta área, técnicos muito qualificados. Trabalhamos também em parcerias com a universidade, com a academia. Trabalhamos também muito com empresas privadas desta área. Portanto, vão procurando parceiros para os vossos projetos, é isso? Sim, vamos procurando os melhores parceiros para os nossos projetos, porque a tese e as suas competências são muito mais ligadas às questões sociais, embora a tese tenha também muitas competências ao nível técnico nestas áreas, mas, acima de tudo, que a tese procura encontrar os melhores parceiros para desenvolver os seus projetos. Na prática, o que vocês procuram é encontrar soluções novas, soluções inovadoras, não é? Para problemas e para necessidades que são necessidades básicas e que são necessidades essenciais e que sempre nos acompanharam ao longo da história, não é? O que é essa inovação? O que é que vocês colocam de inovação na forma como respondem às necessidades das pessoas? A inovação na tese não é uma inovação tecnológica, embora ela viva da inovação tecnológica e da democratização de alguma inovação tecnológica. O que a tese faz é juntar várias peças, construindo um todo mais inovador. No caso, por exemplo, ele dá um exemplo concreto, quando trabalhamos na área das energias renováveis e na Guiné-Bissau, por exemplo, nós trabalhamos com associações comunitárias que tinham já trabalhado nesta área de abastecimento de energia, por exemplo, e procuramos criar as melhores sinergias entre o Estado e essas associações, sendo que a tese faz um trabalho muito importante na área da gestão depois das utilities de energia, procurando passar as melhores competências para as associações comunitárias, que são elas depois que vão gerir os sistemas. Vamos um bocadinho mais devagar para as pessoas perceberem. Portanto, vocês planeiam, imagino eu, vocês trabalham em que países, para já? Nós trabalhamos nos países clássicos, língua portuguesa, nos PALOP, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, em Angola e em Moçambique. E o trabalho que fazem é criar condições básicas para populações que não as têm, nomeadamente a nível de abastecimento de água, a nível também de abastecimento elétrico e de resíduos, não é? Resíduos, sim. Pronto. Que no fundo são as condições básicas de qualidade de vida das pessoas. Fazem esse trabalho depois agrupando associações locais e pedindo a ajuda dos próprios Estados. Sim. É isso, não é? A tese não tem uma estratégia igual para todos os países, porque entendemos que todos os países têm situações diferentes e precisam de intervenções formas diferentes também de mas estar e de trabalhar, não é? Geralmente esse triângulo passa, de facto, por aquilo que acabou de dizer. A tese vai desenhando os projetos sempre em parceria com atores locais. Entendemos que nestas áreas das infraestruturas é fundamental que o Estado esteja muito presente. Procuramos reforçar também as competências do Estado, sendo também nós reforçados pelo trabalho que fazemos com o Estado, e as associações comunitárias na Guiné-Bissau são um modelo que nós encontramos quando a ausência do Estado se faz notar muito. Entendemos que as associações comunitárias são o melhor veículo para estas coisas, até porque criadas não há essas empresas estruturas, privadas. claro, porque criadas essas estruturas é preciso que haja quem saiba mantê-las, não é? E quem saiba cuidar delas e geri-las. E vocês aí também fazem esse trabalho. Sim, o nosso trabalho é um trabalho, acima de tudo, nesse caso, de valorização das competências locais. Formam técnicos locais, formamos técnicos nas áreas específicas de energia e abastecimento de água, mas também técnicos na área de gestão, para que a manutenção das infraestruturas e para que o sucesso de sustentabilidade e de futuro das infraestruturas possa ser mantido. Envolvemos também as comunidades, para que as comunidades percebam e percepcionem o valor daquelas infraestruturas. Por exemplo, quando vocês numa região qualquer, por exemplo da Guiné-Bissau, montam uma série de painéis fotovoltaicos para aproveitarem a energia solar em favor daquela população, quando se vêm embora, corre tudo bem? As pessoas conseguem, de uma forma geral, depois manter os projetos que vocês lá deixam? Nós temos já alguns projetos terminados. Há dores de cabeça. Obviamente que há dores de cabeça e nós sabemos, e na tese temos isso muito claro, que esta é uma área de trabalho onde se erra e se procura depois errar melhor um bocadinho. Temos alguns projetos que já estão terminados e que temos tido boas indicações sobre a manutenção dos projetos, nomeadamente projetos que estão ligados à colocação de painéis solares em escolas, em que a comunidade
comunidade escolar, os diretores, os alunos e etc., têm de facto conseguido fazer esse esforço de manutenção. Vocês vão monitorizando à distância. À distância e muito em proximidade. Em proximidade. Nós temos escritórios em Moçambique, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Estão mais próximos das populações. E temos equipas que estão muito próximas das populações. Os grandes projetos de abastecimento de água e de energia da TESE estão ainda em fases 2 ou em finais de fase 1 e, portanto, não temos ainda essa percepção, temos feito tudo para que, e é isso que todos os dias procuramos trabalhar, é para poder sair. Este é o grande objetivo da TESE, se quiser, é poder sair dos países onde atua. Claro. Em termos de visão, em termos de longo prazo. Não ser precisa, isso é que era bom. E em Portugal, em concreto, qual é a atividade que a TESE desenvolve? É um bocadinho diferente, imagino eu, destes países. A TESE em Portugal trabalha cada vez mais na área da empregabilidade jovem, entendemos que é uma área fundamental. Trabalhamos em várias partes desta equação, deste problema, procurando juntar as melhores competências aos jovens para que eles possam ter melhor acesso ao mercado de trabalho e procurando estudar e perceber se há alguma diferença entre as competências que os empregadores necessitam e querem e que os jovens apresentam. Por um lado. Por outro lado, procuramos... Mas fazem no quê? A nível local, tentando integrar o jovem no mercado de trabalho no local onde ele vive? Ou como é que fazem isso? É a nível local ou é a nível nacional? Não, nós temos projetos que, neste momento, alguns em Lisboa e outros aqui mais perto no Porto. Sim. O que nós procuramos é que estes jovens se integrem no mercado de trabalho, preferencialmente nas suas zonas de geografia, nas suas zonas de habitação. Percebendo o que é que o mercado precisa, e dando-lhes essas competências depois, é isso? Através de quê? De cursos de formação que vocês fazem? Não propriamente através de cursos de formação. Nós temos, por exemplo, um projeto que procura passar aos jovens as melhores competências do ponto de vista das soft skills, nomeadamente através de ferramentas como o coaching e o mentoring, porque percebemos que isto é uma parte muito importante e muito valorizada neste momento no mercado de trabalho. Procuramos perceber, de facto, quais são as competências mais válidas e que são mais valorizadas neste momento no mercado. Concluímos agora, vai ser apresentado em setembro, um projeto, um diagnóstico que se chama Estudo Faz-te ao Mercado, um estudo que terminou agora e que nos dá indicações muito interessantes sobre o que é que pretendem os empregadores e o que é que os jovens valorizam. E entendemos que há questões que são parecidas, mas há aqui algum gap que tem que ser ultrapassado. Um deles, para lhe dar aqui um exemplo muito interessante, é que as entidades empregadoras têm muita vontade que os jovens saibam trabalhar em equipa e queiram trabalhar em equipa e os jovens não valorizam tanto o trabalho em equipa. Isto claramente tem a ver também, porque também nesse estudo é refletido, que o trabalho que as universidades e que no fundo o ensino superior vai fazer não promove muito esse trabalho em equipa. Portanto, ele não é valorizado na aprendizagem. Porque, como sabe, vivemos numa sociedade muito individualizada e onde, à partida, parece que a partir de certa altura o mercado deixa de querer de emprego, deixa também de querer pessoas com um sentido tão competitivo, quer pessoas que consigam trabalhar em equipa, que sejam mais inclusivas. Isto é uma viragem que esse estudo mostra e que nós estamos a procurar trabalhar. E trabalhamos, sobretudo, com jovens que não têm as melhores condições de ambiente social e familiar para poder aceder ao mercado de trabalho. Portanto, trabalhamos com condições de acesso. Miguel Silva, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil apresentar-nos a TESE. Parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado. E espero que tenham muito sucesso nos vossos projetos. Havemos de falar de alguns deles mais adiante aqui, com certeza, na Sociedade Civil. Obrigada, Miguel. Muito obrigado. Está na hora de conhecermos as notícias dos parceiros da Sociedade Civil. Vamos até à Estufa Urbana, em Lisboa. Vamos passar também pela Casa dos Marcos, em Setúbal. E ainda damos um salto à Ordem dos Médicos. Até já. O Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais Casa dos Marcos acolhe portadores de doenças raras com mais de 16 anos. É o maior projeto da Associação Raríssimas. Imaginada por um menino raro, a Casa dos Marcos localiza-se na Moita. Tem um modelo de assistência único e responde às necessidades manifestadas por doentes portadores de patologia rara, suas famílias, os cuidadores e amigos. Tem à disposição uma unidade de lar residencial, uma unidade de residência autónoma, um centro de atividades ocupacionais, uma unidade clínica, uma unidade de medicina física e reabilitação, um centro de recursos, uma unidade de cuidados continuados integrados e uma unidade de investigação. Está mais verde graças à Estufa Urbana. O projeto nasceu da parceria conjunta entre o Tech Labs, o Centro de Inovação da Faculdade de Ciências, e a Biovila e Quercus. Na Estufa Urbana pretende-se que a comunidade desenvolva um viveiro de árvores e arbustos autóctones, sementeiras de plantas aromáticas e medicinais, o cultivo de frutos silvestres. E, regularmente, serão feitas ações de formação para pessoas dos 8 aos 80 anos.
A estufa urbana situa-se no campus da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Jorge Marçal da Silva, um reputado médico cirurgião do final do século XIX e início do século XX, documentava em fotografia as suas viagens. Guardou para sempre o Portugal dos ofícios, das estradas de terra, da ruralidade primitiva. O neto de Marçal da Silva, o também médico Manuel Mendes Silva, recolheu as fotos e editou o livro 100 fotografias de Portugal há 100 anos, que retrata a transformação social portuguesa. A venda deste livro reverte a favor da Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. A próxima quarta-feira é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla e em Portugal há uma equipa, a equipa Em Força, que nasceu há 2 anos e que vai marcar o dia com uma corrida em várias cidades do país. Esta equipa é uma equipa solidária que corre por causas. Neste caso, a causa é a esclerose múltipla. E estão todos convidados a juntar-se a esta causa. Venha conhecê-la, vamos conhecê-la agora mais de perto, com o Pedro Filipe Godinho e com a Conceição Nogueira. Obrigada aos dois por estarem hoje no Sociedade Civil. Pedro, o Pedro é o organizador da Em Força, não é? É um dos organizadores da Em Força, ou não? Faz parte da equipa? Faço parte da equipa de coordenação. Nós existimos há cerca de 1 ano e meio, é uma equipa que tende a ter... Nasceram o quê? Em 2012, não foi? Sim, final de 2012. Lançámos fortemente com a São Silvestre do Porto e de Lisboa naquela altura, com cerca de 50 atletas, tanto em Lisboa como no Porto. E a partir daí foi muita gente a juntar-se à A ideia era que era correr por uma causa mesmo. Correr pela esclerose múltipla, neste caso, a esclerose múltipla. Vocês nascem dentro da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla ou à parte e depois acabam por integrar a SPEM? Sim, inicialmente a ideia partiu do nosso mentor, digamos assim, que era um projeto I Will Try to Fix You, pegando na música dos Coldplay, vou tentar curar-te. E depois associou-se à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, já inicialmente com a ideia de correr pela esclerose múltipla. Portanto, fizeram a primeira ação, quando? Estava a contar-me? Em dezembro de 2012, na São Silvestre de Lisboa e Porto, com cerca de 50 atletas em Lisboa e no Porto, a correr com esta camisola que eu tenho vestida, a correr e a caminhar. E desde aí tem sido muito mais gente a juntar-se à equipa. Temos mais de 100 atletas já a correr por todo o país, nas mais inúmeras provas, de estrada, de trail, etc., sempre em prol desta causa. A Conceição Nogueira é a coordenadora da Delegação Distrital da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Diga? Faço parte da coordenação. Faz parte da coordenação, é uma das coordenadoras, não é? Sim. Qual é a importância ou o que é que o desporto pode dar a este tipo de causas? O desporto ajuda a chamar a atenção das pessoas para a esclerose múltipla e também ajuda a mostrar que a esclerose múltipla não é necessariamente uma doença incapacitante. Pelo menos nas fases iniciais, as pessoas podem continuar a participar em atividades desportivas. Atividades desportivas, não é? Claro que à medida das forças de cada um e das possibilidades de cada um. Adaptadas às capacidades e mesmo às possibilidades de cada pessoa. Este é o lado solidário destas corridas, é que cada um corre à sua medida? À sua medida, pode inclusivamente correr em cadeira de rodas. Já fez alguma das provas também? Não, por acaso ainda não participei. Não vai fazer a próxima? Possivelmente vou. Por que acharam que esta era uma boa forma de chamarem a atenção para este dia e para este problema? Porque é um desporto, pelo menos na opinião da maior parte das pessoas, relativamente barato, relativamente económico. Ou seja, que as pessoas podem participar juntar-se sem exigir um equipamento muito específico. Claro. E, portanto, é mais fácil as pessoas participarem. E, portanto, também é mais fácil chamar a atenção. Ao participarem, as pessoas vão também ficar mais próximas desta doença, no sentido de a perceberem melhor e de entenderem, não é? O que é que ela é. Sim, embora não seja muito fácil através das corridas, mas as pessoas Vocês não passam informação nos locais Passamos, onde fazem estas corridas? E as pessoas ficam mais sensibilizadas para conhecer essa informação. Precisamente. Porque muitas vezes, quando se passa a informação, as pessoas deixam ficar um bocadinho de lado. Quando participam em alguma atividade ligada com a esclerose múltipla, as pessoas ficam mais receptivas a conhecer essa informação, a ler, a perguntar
e isso para nós é importante, porque é importante que se conheça a esclerose múltipla. Pedro, o que é que vai acontecer em concreto no próximo dia 28, na quarta-feira, penso da próxima semana? Na quarta-feira temos ao final da tarde 9 cidades com treinos e ou caminhadas em prol da esclerose múltipla. Vai passar desde norte a sul, de Barcelos, Porto, Fátima, Leiria... Coimbra, Covilhã, vou ajudá-lo. Sim, Lisboa... falta aqui a Almada, talvez? Lisboa, Almada e Setúbal. Pronto. Nessas cidades em concreto, como é que as pessoas fazem se quiserem juntar-se a estas corridas? Nós temos no nosso caminhadas. site... Sim, ou caminhadas. No caso de Fátima, por exemplo, só temos caminhada. No nosso site tem todos os horários, todas as informações, os pontos de encontro. No site da Sociedade Portuguesa, não é? No site da Enforça mesmo. Vocês têm um site próprio e não funciona dentro da... Estamos ligados. Estão ligados. Sim. www.enforça.pt. Lá tem os pontos de encontro, horários, vai ser mais ou menos a partir das 18h30 em todas as cidades, tirando uma outra exceção. 6h30 da tarde? Sim, a final da tarde, para que ninguém... Esperemos que não chova. Sim, esperemos Mas que não. também, Pedro, desculpe, no site ou Facebook de cada delegação... Sim. De cada delegação da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, também tem a informação de o que é que se vai fazer, porque não se faz só as corridas. Cada delegação organiza outras atividades conjuntamente com a Enforça. No caso do Porto, vamos fazer um piquenique, vamos fazer uma tertúlia. Vão fazer um piquenique aonde, Conceição? Na Quinta do Covelo. Desejamos que não chova. À hora do almoço? À hora do almoço, que se prolonga para a hora do lanche. Muito bem. E a tertúlia é lá também, não? A tertúlia também vai ser lá. Sobre quê? Sobre a esclerose múltipla? Sobre a esclerose múltipla, neste caso, como o tema do Dia Mundial deste ano é o acesso à informação, acesso à medicação, acesso a tudo o que as pessoas precisam, que as pessoas doentes de esclerose múltipla precisam de ter. A tertúlia também se vai focar nesse tema do acesso, uma vez que é o tema da esclerose, do Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Vão ter lá também pessoas especialistas nesta área que vão passar informação, vão falar connosco sobre isto. Sim, senhor, e com todas as pessoas que quiserem estar presentes. E depois da tertúlia e depois do lanche, fazem a marcha? Faz-se a marcha, é para fazer então a parte do treino da Força. É de onde até onde? Sabe dizer-me, não? Não, vai ser na Quinta do Covelo. É dentro da Quinta, ok. Vamos fazer uma espécie de um circuito, no caso do Porto é um circuito mais fechado, nas outras cidades é mais aberto, com percursos mais extensos. Mas há outras cidades onde o programa também vai para além da marcha ou da corrida? Sim, o caso de Leiria, por exemplo, estamos associados em Força e a delegação da SPEM em Leiria. Vai haver uma largada de balões, vai haver uma sessão do riso, vai haver também um lanche partilhado. Lisboa também vai haver a mesma coisa. Coimbra vai ter também uma sessão de terapia também durante a tarde com os utentes a partir das 17 horas, se não me engano. Portanto, as várias há muitas atividades. Sim. Quer para quem sofre da doença, quer para quem não sofre também, poder estar mais perto destes doentes e desta doença. Estava a explicar-me como é que as pessoas podem inscrever. É preciso inscrição ou basta saber os locais e aparecer lá na altura? Não é necessária inscrição, nós normalmente dizemos para se inscreverem, para nós termos mais ou menos uma noção de quantas pessoas é que vamos ter. Basta aparecer nos locais que estiverem indicados no nosso site e no nosso Facebook. Aparecer, levar o sorriso, levar a boa disposição e nós depois fazemos a festa com eles. Têm que usar uma camisola dessas depois na corrida? Se a tiverem, é bom que levem. Não, mas vocês não vão, não é obrigatório. Não é obrigatório. Não. O que é melhor as pessoas levarem para participarem? Umas sapatilhas, imagino eu. Sim, dependendo daquilo que vão fazer. Há quem corra, há quem caminhe, depois depende um bocadinho e também do tempo que estiverem na quarta-feira, ajustando um bocadinho às necessidades. Porquê que escolheram o tema do acesso este ano? Sinceramente não sei. Todos os anos há um tema e talvez porque está muito, neste momento é muito atual as dificuldades de acesso à medicação, não só a nível nacional. Quer explicar-nos um bocadinho só, Conceição, o que é que se passa neste momento em relação aos medicamentos para estes doentes? A medicação é preventiva. A esclerose múltipla não tem cura. É uma doença crónica e não tem cura. Tem uma medicação preventiva e essa medicação é muito cara. E talvez por isso, neste momento, há uma certa dificuldade de muitos doentes terem acesso à medicação. Por causa de ser cara, ela não é comparticipada para estes doentes? É comparticipada, ela é distribuída apenas nos hospitais. Sim. Para a maioria dos doentes. Então a dificuldade de acesso está em quê, em concreto, Conceição? Eu penso que está precisamente nas dificuldades que os próprios governos
estão a pôr na distribuição dessa medicação, dificultando o acesso, inclusivamente, das pessoas na deslocação aos hospitais para ir levantar a medicação, porque a maior parte dos acessos têm estado a ser retirados, e na própria medicação, que há vários tipos de medicamentos e que estão a ser limitados só a alguns tipos de medicamentos, talvez por conseguirem que esses tenham um valor mais baixo. E também o acesso à informação, que é muito importante, porque as pessoas, importante, sim. Se não souberem os direitos que têm, também esta não questão vão... dos medicamentos vai ser com certeza um dos temas importantes a tratar na próxima quarta-feira. Sim, sim. E a reforçar essa dificuldade nesta altura. Conceição Nogueira, muito obrigada por ter vindo à sociedade civil. Muito obrigada, ao Pedro Filipe Godinho também, e espero que consigam juntar muita gente nestas cidades a correr por esta causa. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada a nós. Hoje a sociedade civil olhou para a Europa e tentou decifrar-lhe o futuro. Amanhã é Dia Nacional contra a Obesidade, um problema que é apontado pela Direção-Geral de Saúde como um dos maiores para a saúde pública em Portugal. Vamos trazê-lo aqui à sociedade civil, porque a sociedade civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã. As noites da RTP2 vão ser diferentes. Segunda-feira, abre a porta à história. Terça-feira,